Muito bem, estamos de volta, hein? Depois do empate amargo com o Sport, o Atlético buscando equilíbrio, como diria Tite, entre defesa e ataque. No fim de semana, o Galo tem o maior clássico do estado, um dos maiores do Brasil contra o Cruzeiro. E os preparativos, hein? Olha aí, roda aí. Um empate com gosto de derrota. O Atlético vencia o Sport por 4-2 em Recife, mas não conseguiu segurar a vantagem. Se o ataque foi bem, a defesa nem tanto. A gente está em um processo de adaptação do trabalho do Marcelo, está implantando a filosofia de treino dele, de jogo. Então, com certeza, daqui para frente só temos a evoluir como a equipe já tem evoluído. Encontrar um equilíbrio entre a defesa e o ataque é o desafio do Atlético. Há 5 jogos sem vencer, o Galo aposta todas as fichas no clássico contra o Cruzeiro. Quem ganha o clássico pega a moral do campeonato e é um campeonato à parte, né? Então, vamos se preparar bem essa semana aí pra gente fazer um grande clássico aí e conquistar o primeiro ponto. O presidente Daniel Nepomuceno define nas próximas horas se o clássico vai ser realizado na Arena Independência ou no Mineirão. O lateral direito Marcos Rocha não esconde a preferência pelo Horto. Pelo momento seria importante jogar dentro da Independência, né? A gente sabe que temos uma força boa lá. Mas vamos deixar aí para o Daniel resolver. A gente está preparado para fazer um grande jogo. Seja qual for o estádio, dá para imaginar um clássico tenso, com as duas equipes em busca de uma arrancada no Brasileirão. Bom, tá aí. Rodou, todo mundo prestou muita atenção aqui para comentar agora. Né? Clássico. Ontem aqui na redação a gente dizia, a pressão vai ser muito grande para cima do Marcelo e para cima do Bento. Eu acho que de forma igualitária. Eu estou falando alguma bobagem, você é nosso convidado especial. Começo com você, Rodrigo Capiroto Genta. A pressão é no mesmo peso, é do mesmo tamanho para os dois lados? Você estava dizendo aqui antes de começar o programa. E fiquem espertos que o Mano está de volta ao mercado. Boa tarde. Eu quero que o Mano vá para a China. Que na hora que precisou dele, ele não foi para a China, que ele fique na China. O clássico é Marcelo Oliveira e o Bento, com a pressão... igual todo clássico é. Entra pressionado, quem não ganhar vai tomar cacete. O Bento falou que não era em pau, é mais um jogo. Espera aí, perde então, você vai ver o que é mais um jogo, viu? Perde então, você vai ver a torcida na alegria, feliz, porque você perdeu mais um jogo. Você acha que corre algum risco de qualquer um dos dois que perder a pressão quintuplicar? Normal. Sempre que perde. Hoje, mas pessoal, a ponto de ficar no telhado, não, né? Não, no telhado não. O pessoal fala que clássico é mais um jogo. 2010 o Cruzeiro perdeu o Campeonato Brasileiro por 2 pontos. Perdeu o clássico. 4-3 o Uberlândia. Se tivesse ganhado o clássico, campeão brasileiro. Não, mas 2010 foi mais o Santo Meira-Hit mesmo, né? Não. Mas faltaram os 2 pontos. O clássico não precisava chegar naquela situação com o Corinthians. Não, mas aí você pode citar vários outros jogos que, na questão numérica, eu concordo com você que não é mais um jogo, mas... Enfim, por favor. Em 2011, se não ganha o clássico, o Cruzeiro aí está na segunda divisão. Então não é mais um clássico, não é mais um jogo. É o jogo. Né? É um jogo muito importante e quem perder fica com a água aqui assim, não de cair, mas de pressão de torcida, de cobrança, até nossa. Não é fácil. Bom, já que você citou essa declaração do Paulo Bento aí, Popó, coloca aí o Leandro Donizete, falando sobre a questão de ser um campeonato à parte, e o Paulo Bento dizendo que é apenas mais um jogo. Toca o pau aí. Para mim os jogos têm todos o mesmo peso, valem todos o mesmo. O jogo de domingo vale os mesmos pontos que valia este. Sei da importância que tem para muita gente dentro do clube e naturalmente para os sócios e para os adeptos. Não me motivo por derbys, por clássicos, não me motivo com empates e com derrotas dos adversários. Motivo-me com aquilo que é o meu trabalho, o trabalho da minha equipa. Quem ganha o clássico pega a moral do campeonato e é um campeonato à parte, né? Então, vamos se preparar bem essa semana aí pra gente fazer um grande clássico aí e conquistar o primeiro ponto. Olha aí, Eduardo, um dizendo que é um campeonato à parte, o outro dizendo que é mais um jogo. A gente sabe que no fundo, o Bento sabe muito bem a importância do clássico. Mas o que ele disse foi exatamente isso. É mais um jogo. Um abraço, Everton. Boa tarde, telespectador. Tem várias... Bem-vindo de volta. Obrigado, Everton. Só não defendeu o Yuri, senão levanta e sai de novo. Mas tem várias vertentes disso aí. O Donizete está aqui tem 4 anos. Já vivenciou o clássico, já foi expulso em clássico, já brigou em clássico, já ganhou, já perdeu, já empatou, já jogou no Mineirão, no Independência. O Donizete é velho de casa, sabe o que é um clássico. O Paulo Bento está chegando agora. E ele não estava ali no Rio, ele não estava ali em São Paulo e nem ali na Argentina. Ele estava em Portugal. Atravessou um Atlântico inteiro, está chegando. É o que o Genta falou.
ele vai sentir, se ele não sabe ainda o que é o clássico, eu acho que foi mais da boca para fora. Eu também acho. Ah, é mais 3 pontos, mas ele sabe. Mas se realmente ele ainda não sabe o que é o clássico, ele vai sentir no final de semana, ganhando, empatando ou perdendo. Porque a situação dos dois times é muito ruim na tabela, a do Atlético também. Sempre o torcedor do Atlético, quando a gente fala que o Atlético está mal, ele vira e fala, mas tem 9 jogadores fora. Gente, até quando os 9 vão estar fora? E sempre o torcedor do Cruzeiro também vai um pouco por essa vertente. Ah, mas vai contratar. Vai contratar quando que os caras que chegarem no dia 20 vão poder estar aptos a jogar. E quem vão precisar vai de contratar? 10 dias, 15 dias. Então, demora. Mais 6, 7 rodadas para estar todo mundo bem. E aí são 21 pontos. Então, esse clássico é muito importante. Os dois precisam muito da vitória. E o Atlético tem uma ligeira vantagem, não estou dizendo nem que é favorito, por jogar em casa e com a torcida. Eu sempre falo isso aqui. Se o Cruzeiro jogasse no Mineirão com a torcida, teria uma ligeira vantagem também. Agora, o perdedor não é só a questão de treinador, cultura brasileira, perder o treinador ocupado, não. É a posição na tabela. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento. E é campeonato brasileiro. Todos os jogos seguintes são complicadíssimos, mas esse é o clássico. E o Atlético, idem. O Atlético tem 7 pontos. 7 pontos. O Cruzeiro, 5. Então, se o Cruzeiro ganha do Atlético, ele passa o Atlético. Então a situação é ruim, pode ir pro rebaixamento. Igual para os dois times. E o futuro ainda é meio obscuro, porque o Cruzeiro não contratou ninguém, tem jogador para sair do DM, o Atlético tem muito jogador para sair do DM, com um prazo ainda que o departamento médico nem fala, esse aí vai ser liberado. Bom, muito bem. E o português não teve clássico lá em Portugal, né? Esporte, Benfica, né? Sporting e Benfica, ele sabe o tamanho. Porto também, então ele sabe o tamanho disso. Por isso que eu acho que foi da boca para fora. Ele sabe o tamanho desse clássico. Não, eu acho que ele não sabe, sinceramente. Não, olha, foi informado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro que isso, várias vezes entrevistas nessa linha já foram dadas e a mesma celeuma não foi causada, né? Talvez pelo fato de ser estrangeiro. Muitas vezes, gente, tem que ver ali o que o cara realmente quis dizer, sabe? Ele falou meio sem pensar assim, falou nesse sentido matemático, mas ele sabe que em outro sentido, no fundo, em termos de motivação, de pressão, o clássico tem um valor diferente, tenho certeza que ele sabe, não vejo problema nenhum na declaração dele. O Donizete foi bem na declaração, realmente é muito diferente. Com relação a DM, eu acho que o Atlético não vai ter nenhum ganho tão representativo assim. São muitos jogadores fora, mas pelo noticiário só o Leonardo Silva tem chance de voltar. É um ótimo jogador, mas principalmente ali na frente, vai continuar com muitos jogadores comuns. Mas em relação aos que estão lá, o Léo Silva é um ganho. Não, Panzi, mas assim, porque tem tanta gente, e como é uma semana parada, não tem jogo no meio de semana, todo mundo fala, será que vai mais gente? Vai continuar sem Dátulo, vai continuar sem o Prato, por exemplo. Sem Luan. Sem o Luan. Os 3 da Copa América nem se fala. Todo mundo. Então, vai ganhar um zagueiro, que é importante, mas vai ter... E o Cruzeiro... Tem 2 jogadores que voltaram, mas não voltaram 100%, que aí sim eu acho que a semana pode ser decisiva para eles chegarem de forma mais concreta, mais inteiros ao clássico. O Robinho e o Alisson. Porque o Robinho está em todos naquela. Entra, mas sai rápido porque está voltando de contusão. E o Alisson, o contrário. Já voltou, mas não 100% para ser titular. Sempre entrando ao longo dos jogos. Eu acho que se essa semana for o suficiente para os 2 ficarem 100% e os 2 começarem jogando juntos, aí o Cruzeiro tem um ganho representativo. Dimara, você acha que o Marcelo, não só pelo que o Eduardo disse aqui, de jogar em casa, jogar no Horto, embora o Horto agora esteja interditado, o Atlético já emitiu uma nota, vai vender ingresso normal, e o departamento jurídico do Atlético acredita que vai conseguir uma liminar. Então, daqui a pouco nós vamos, inclusive, tocar nesse assunto aí no segundo bloco, pois não. O doutor Jarbas Lacerda, que é advogado, que está... especialista em direito público. Ele disse que teve acesso a liminar da inquisição da independência e que, pela interpretação dele, que é advogado do meio, o atleta não tem problema, no Independência não vai ser interditado para jogo, para evento. Então, é uma interpretação de um advogado. Vai ser interditado para quê? Nada. É porque não vai ser para evento, para jogo, o Atlético não tem nada a ver, então poderia ter o jogo. Mas o que eu queria te perguntar, até para fechar esse carrossel aqui, o Marcelo leva vantagem para cima do Bento, não só por jogar em casa, mesmo com os desfalques, mas tão simplesmente por conhecer, como poucos, o que representa esse clássico, de Mara?
Você sabe o que eu acho, Everton? Eu acho que o Paulo Bento, tudo vai ser novidade para o Paulo Bento. O dia que o Paulo Bento for jogar no Maracanã é novidade, o dia que ele for jogar no Morumbi é novidade. Mas tudo é negócio de 3 pontos, Odimara, sem te interromper, mas já interrompendo. Esse negócio de dizer em coletiva que clássicos são 3 pontos, vários treinadores brasileiros já disseram. E a gente não deu a mínima. É uma coisa que o cara fala, sai numa interpretação ali de tabela. Vocês não querem deixar de falar qual é o problema de vocês. Fala que depois eu quero falar só qual é o problema, pensando como torcedor. Claro que ali faltou talvez uma conversa maior com ele no sentido de tocar no assunto do que representa para a torcida esse clássico e o que representaria esse tipo de declaração que ele deu, né? É muito mais em relação ao que o outro está vendo. Porque, na verdade, Everton, para ele, esse clássico representa muito, não só pelo clássico, pelo Cruzeiro e Atlético, mas pela própria pontuação do Cruzeiro. E a gente lamenta que os dois cheguem para esse clássico, não como nos últimos anos que a gente viu, disputando ponta de campeonato brasileiro, disputando título de Copa do Brasil. Esse é o lamento. Na verdade, os 3 pontos para ele têm significado em qualquer jogo pela situação que o Cruzeiro encontra. Ele teve uma primeira vitória. É uma série de situações. E óbvio que ele sabe que vencer o principal rival neste momento significaria muito para ele como treinador. Pelo momento que o Atlético atravessa, pelos desfalques que o Atlético tem, por tudo que é o momento que representa. E por ele estar num time que ele está tentando acertar. Então, essa representatividade, eu tenho certeza. O que aconteceu para mim, em termos de coletiva, é aquele momento. E o clássico? Aí ele tunga, 3 pontos. Sim, só que o que isso representa para essa torcida, para quem está ouvindo isso? É esse tipo de coisa que, às vezes, é preciso um cuidado. Quando você chega de forma nova em qualquer lugar, você precisa conhecer um pouco mais o entorno. Entender como é que é o comportamento da sua torcida, entender como é o comportamento da sua empresa. Isso faz parte de um trabalho que é um contexto dele. Então, talvez tenha faltado essa informação. Então, eu não vi, assim, terrível, porque eu entendo o que aconteceu, mas acho que para o torcedor tem o peso. Quando você vê o Leandro Donizete falando da forma como ele falou, ele representa a torcida, ele traz para ele a responsabilidade da força do que é o clássico. Se ele ganhar, e isso ele vai saber. Passa. Se ele perder, o torcedor vai ser, ele perde o jogo, o torcedor na segunda-feira vai falar: este português maldito falou que era mais 3 pontos. Gente, eu tô falando como torcedor, viu, gente? Se ele ganha, acabou. Era mais 3 pontos. Se ele perde, português preguiçoso falou que valiam apenas 3 pontos. É que nem pré-eleição, é que nem pré-eleição quando vaza. O time ganha, aí vaza a pré-eleição, os caras ganham. Os caras ganharam. Aí no time que perdeu, colocaram o menino chorando, a avó dele pedindo, pelo amor de Deus, quando perde, não aparece o time perdeu. O clássico é tão importante, nós estamos discutindo isso aqui. Mas ainda tem mais um detalhe. Mas ainda tem mais um detalhe. Você não acha isso importante? Então, porque o clássico é tão importante que isso ganha uma discussão. Pois é, mas aqui, com certeza, mesmo antes, se perder, vai ter reclamação independentemente de entrevista. Qualquer entrevista. Se ele falar assim, eu amo clássico, é um jogo muito diferente, perder, não ia fazer diferença nenhuma. Ele ia ser criticado do mesmo jeito. E outra, com certeza antes do jogo, até lá vai ter outra coletiva, ele vai ser perguntado de novo, vai explicar melhor e vai falar que sabe, que é diferente. O Popó me lembrou um negócio aqui no ponto agora muito interessante. Em 15 clássicos, o Marcelo ganhou apenas 3. Sim. Comandando o Cruzeiro. Havia um questionamento em cima dele. Então, além de todos os problemas, né, de ainda não ter conseguido uma vitória, os empates consecutivos e tal, jogos na mão, você tem empate e tal, ele entra no clássico contra o Cruzeiro e a gente está cansado de saber que mesmo que tecnicamente um seja inferior ao outro, no clássico sempre houve uma disparidade e tal. Iguala. E aí? Como é que vocês avaliam isso? Ô Everton, eu continuo avaliando esse clássico olhando para a tabela do campeonato. Eu estou esquecendo o retrospecto do Marcelo, a fala do Paulo Bento. Eles têm que se preocupar com a tabela do Campeonato Brasileiro. A preocupação de Atlético e Cruzeiro tem que ser que eles estão mal. Cada um tem uma vitória em 6 rodadas. O Atlético está a 2 pontos da zona do rebaixamento. O Cruzeiro está na zona do rebaixamento. Então, Marcelo, esqueça seu retrospecto. Foco na tabela do campeonato. Paulo Bento, esqueça o que você vivia lá em Portugal e foco na tabela do campeonato. Porque esse jogo, além de ser muito importante pelos 3 pontos, é o maior clássico do futebol mineiro. Então, vou mudar a preocupação tem que ser grande. Vou mudar a pergunta agora. Aliás, não vou mudar, não. Fala disso aí. Eu não concordo com você, não, Panzi. O cara já entra pressionado. Ele vai lembrar o histórico dele, assim, não tem jeito. A pressão está na tabela. Você esquece quando você apanha? A pressão está na tabela. Você esquece quando você apanha? O exemplo ninguém esquece quando apanha. Não, eu vou mudar a pergunta. Vou mudar a pergunta. Não é briga, não é briga. O Atlético com 200 desfalques
Empatou e jogou melhor que os adversários nos 4 jogos em que ele empatou. O Cruzeiro venceu, perdeu, perdeu agora, empatou, mas existe, pelo menos na minha avaliação, uma instabilidade maior com o Cruzeiro. Embora a diferença de pontos seja muito pequena, só de 2 pontos. Ele está no início do campeonato. É outra coisa que eu pergunto a vocês. Isso tem influência? O fato de o Atlético, mesmo com os desfalques, ter jogado melhor que os adversários nos jogos em que ele empatou, tem influência no jogo contra o Cruzeiro, que ainda é um time instável? Mas eu acho que o Cruzeiro jogou melhor em todos os jogos, com exceção do São Paulo. Nos jogos melhor que que o empatou e adversário? perdeu. Mesmo Jogou contra o Botafogo no segundo tempo, que mas aí foi igual Atlético e Sport. O Cruzeiro dominou no primeiro tempo, o Sport no segundo. O Atlético dominou no primeiro, o Sport no segundo. O Cruzeiro foi melhor que o Figueirense, foi melhor do que o América e foi melhor do que o Santa Cruz, por incrível que pareça, até levar o segundo gol. Agora, contra o São Paulo não foi melhor. O segundo gol saiu muito rápido, né? Então, não, foi tipo uns 20 do segundo tempo. Acho que esse negócio de ser melhor, mas, Cadu, ser melhor... Mas foi a pergunta dele. Tem que ganhar. Então, ser melhor... E daí é igual 58% de posse de bola. Se ele for melhor e não ganhar, ele vai ser rebaixado. Atlético e Cruzeiro, antes dessa rodada, eram os times que mais finalizavam. Havia essa semelhança. No jogo contra o Atlético Paranaense, o Galo empatou e foi melhor. Concordo com você. Contra o Sport, foi bem melhor no primeiro tempo. O segundo foi bem pior. Qual outro jogo que o Galo empatou? Vitória, Atlético Paranaense, Fluminense e Sport. Pois é, Fluminense eu já não achei que foi melhor, não. Eu achei. Atlético melhor que Fluminense. Não achei, não. Achei bem equilibrado, assim. Mas, enfim, eu acho que até que o rendimento dos dois times, em geral, não está péssimo. Várias vezes eles jogaram e poderiam ter conquistado mais pontos do que... Mas em números absolutos, mas pela tabela, o rendimento não está perto, não. Então, sabia que é o pior... Sim. O Super Esporte traz hoje uma matéria falando que é o pior momento dos dois em termos de brasileiro na história que eles chegam para esse clássico. Então, quer dizer, os números absolutos... E aí do Cruzeiro é pior início do Cruzeiro na história. Exatamente. A gente não está contando... Você tem que transformar isso em realidade. Não adianta você continuar fazendo isso que você está fazendo em campo se isso não transforma em pontuação. A gente sabe que o brasileiro não espera. Então, esta pressão do clássico não é a pressão só do clássico Atlético Cruzeiro, é a pressão de uma situação do momento Eu acho que vai ser briga de foice no escuro. Olha a opinião do torcedor. Põe aqui, pô, traz aqui o torcedor. O Cristiano Nogueira está dizendo aqui, esse clássico vai ser o pior dos piores. Os dois times estão uma verdadeira draga. A opinião do Cristiano Nogueira. Pode ser um jogo bom, mas tecnicamente está bem pobre mesmo. Às vezes o jogo vai ser bom, igual o Atlético Esporte. Para quem está assistindo o Atlético Esporte, foi uma delícia. 8 gols no jogo, 4-2 primeiro tempo. Principalmente para quem não torcia para nenhum dos Mas tecnicamente o jogo foi fraquinho demais, o Atlético Esporte. Então eu acredito que pode ser por esse lado, sim. De ser um jogão dentro de campo, mas o que a gente imagina, pelo que a gente tem visto, a draga... Extremamente aberto ou nem tanto? Não, igual todo Já saiu a arbitragem aí, quem apita? Marcelo Aparecido de São Paulo, que não é FIFA. Marcelo Aparecido de São Paulo. Que tem uma boa arbitragem, né? Vamos desejar para ele uma boa arbitragem. É o que nos resta. Que não fica que é choradeira. Os jogadores deem tranquilidade. Porque igual o Atlético e São Paulo fizeram lá no Morumbi, coitado do árbitro, né? Mas olha, corre-se o risco, viu? Porque de um lado tem Donizete, do outro lado tem o Romero. Dois porradeiros. Né? Eu acho que vai ser um Atlético nervoso. Vai ser um jogo muito nervoso. Eu acho que vai ser um jogo muito nervoso, muito pegado, como falou o Panzo do Cadu, até pela situação que os dois times estão na tabela. Vai ser jogo fácil pro árbitro, não. Ele vai ter que ter linha dura, pulso aí eu já imagino que tinham que ter colocado um árbitro com mais envergadura. Mais experiente. Né? O cara não é FIFA. Mas sendo FIFA não erra, não. Os da FIFA têm errado muito também. Mas um jogo como esse é interessante você colocar mais experiência. Quais são os jogos mais complicados dessa rodada? Atlético e Cruzeiro e Corinthians e Palmeiras. Os dois melhores árbitros do Brasil no momento tinha que um apitar em São Paulo. São só os dois clássicos na rodada? São, né? Então são os dois jogos para os melhores árbitros. A CBF é difícil. E pelo amor de Deus, as duas torcidas aí, vocês viram a palhaçada que aconteceu Flamengo e Palmeiras lá. Pelo amor de Deus, né? Aqui não. Vamos dar esse vexame, não. O Brasil todo só se fala desse negócio aí, desse vexame, aquela imagem da criança saindo no colo do pai, né? Vamos aí com calma, com tranquilidade. Todo clássico os caras estão se pegando aí em metrô, paulada, murro. Vamos parar com esse negócio aí, gente. É futebol. É futebol, nada além disso. O clássico é foda. Clássico é complicado, é que é trem, todo mundo nervoso.
mas depois cada um vai tomar sua cervejinha em casa, sossegado, nada disso. Olha o recado. Bom, grande oportunidade para a moradia ou para o investimento seguro. Atenção, pessoal, lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados os lotes, hein? Água, luz, meio-fio, demarcados, ruas compactadas na entrada da cidade de Cachoeira da Prata, às margens da rodovia de acesso à cidade. Apenas 15 minutos de Sete Lagoas. O financiamento é próprio. Não tem consulta ao SPC ou Serasa, 150 meses para pagar até 150 e não tendo entrada, você dá a primeira parcela de 299 e o imóvel já é seu. Você não vai pagar a entrada, mas tem que ligar e dizer que está assistindo os donos da bola, hein? Vai comprar um imóvel e não tem entrada. Não perca tempo, as últimas unidades à venda. Agende hoje mesmo a sua visita e adquira o lote no bairro Recanto do Salvador. É mais uma da Bandeirantes Imóveis, 3485-0123, 3485-0123. E o Rafa está esperando o WhatsApp, hein? 999-079-139. Faça contato agora, intervalo é lá e cá. Até já.